A graça e a paz do Senhor Jesus. Na nossa breve meditação desta semana, gostaria de começar lembrando de uma pesquisa que eu li certa vez sobre a vida de Jonathan Edwards. Fizeram uma comparação entre ele e um de seus contemporâneos, sendo que ele, um homem que serviu a sua comunidade, que serviu a Igreja de Cristo, foi um pregador, escritor, filósofo, um homem que serviu ao seu próximo e a Deus. E o compararam com um malfeitor dos seus dias. Os descendentes de Jonathan Edwards foram políticos, foram empresários, foram homens e mulheres de bem que produziram e assim continuaram gerando cada vez mais coisas boas para a sua comunidade e nunca deram nenhum prejuízo ao país. Por outro lado, os descendentes do malfeitor contemporâneo de Jonathan Edwards foi o homem que produziu outros malfeitores, que produziu outras pessoas que deram um grande prejuízo à comunidade, com encarceramentos, com furtos, com outras coisas semelhantes. É claro que nós não podemos, a partir desses dois exemplos, dizer que a mesma coisa acontecerá com todo tipo de pessoa. Uma pessoa justa, piedosa, correta, ética e moral, sempre terá descendentes da mesma forma? Um homem criminoso, um homem malfeitor, sempre terá descendentes dessa mesma forma? Eu acredito que não. Mas mesmo assim, essa pesquisa nos faz pensar e me fez lembrar da palavra de Deus, por exemplo, de um homem chamado Josias. Nós encontramos em 2º livro dos Reis, capítulo 22, a história de Josias, o rei menino que começa a reinar com apenas 8 anos de idade. E à medida que o texto começa a se caminhar, nós começamos a ver aquilo que está no versículo 2 se consolidar. O verso 2 diz: ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Josias teve o seu maior avivamento pessoal quando os rolos da palavra de Deus, os livros da lei, foram encontrados e foram lidos para ele. Diante daquilo que foi lido, ele teve uma profunda convicção do pecado seu e do seu povo, que estavam desobedecendo a palavra de Deus. E assim, Josias começa uma reforma, não agora do templo que ele já havia começado, mas uma reforma do próprio povo. Josias assim deixa uma grande marca nos seus dias. Infelizmente, ele reinou apenas por 31 anos, logo assim morrendo, como está registrado no capítulo 24. O filho de Josias chamava-se Jeoacás. Ele sobe ao poder, mas ele sobe apenas por 3 meses, o que foi suficiente para que nós lêssemos no versículo 32. Ele fez o que o Senhor reprova. A história continua. E assim, outro filho de Josias reina depois que seu irmão morre. O nome dele é Eliaquim, chamado também de Jeoaquim. E o texto diz no versículo 37, fez o que o Senhor reprova. Passados 11 anos, ele também morre. E o seu filho Joaquim sobe ao poder, o qual reina apenas por 3 meses, pois Judá cai diante da Babilônia. E o tio de Joaquim é colocado no poder em nome do império. É interessante, meus irmãos, como que depois de Josias, nós vemos uma linhagem de reis, dos quais o testemunho é esse que eu acabei de ler. Fez o que o Senhor reprova. Isso me fez pensar em algumas aplicações para nós. Primeiro, como seres humanos, nós costumeiramente olhamos para o passado, olhamos para o nosso presente e tentamos olhar para o nosso futuro. Eu me pergunto se esses descendentes de Josias fizeram a mesma coisa, olharam para o seu passado, para o bom exemplo do seu pai, do seu avô e do seu bisavô. Se eles, por exemplo, olharam também para o seu presente e ponderaram para onde os seus caminhos os estavam levando. E, finalmente, se eles tentaram olhar para o futuro e perceber que ele não era nada promissor, em comparação com a história, quando outros reis que procederam fora da vontade de Deus também foram castigados, também tiveram fins terríveis, em comparação com Josias, com Asa, com Josafá, reis que obedeceram ao Senhor e tiveram reinados maravilhosos. Por que eu estou dizendo isso? Ora, nós também podemos olhar para o nosso passado, olhar para o nosso presente e tentar pensar, projetar o nosso futuro. Será que não há lições preciosas para nós aprendermos? Será que não há lições para nós tirarmos sobre os nossos antepassados, ou mesmo de outras pessoas, e perceber, será que hoje eu estou tomando as melhores decisões? E o que me leva à minha segunda aplicação.
Agora, eu não tenho como programar, eu não tenho como definir o futuro dos meus filhos, dos meus netos e assim por diante. Mas será que, apesar da liberdade que eles têm, da livre agência que eles têm nas suas decisões, será que não existe em absoluto a possibilidade de eu hoje olhar para a minha vida e em consagração, em decisão pessoal, tomar resoluções que possam ajudar as pessoas que estão ao meu redor, em particular os meus filhos, a serem pessoas que confiem em Deus, que creem em Deus? Muitas vezes, queridos, nós deixamos essas aspirações apenas no reino dos desejos, como se isso fosse suficiente para que elas se tornassem realidade. Eu quero dizer que não são. O que define, meus amados, as realidades, o que define as situações, são as nossas ações. Só aquilo que de verdade nós fazemos. Eu não posso deixar de pensar que em algum ponto Josias cuidou do reino, cuidou do povo, mas esqueceu da sua casa. Esqueceu de cuidar dos seus filhos. Esqueceu de cuidar de Joacás, por exemplo. Esqueceu de cuidar de Eliaquim. Esqueceu de cuidar para que eles pudessem temer também ao Senhor. Precisamos, queridos, ponderar as nossas ações, ponderar as nossas decisões e ver se nós temos tomado um curso de ação que possa ser, em absoluto, nenhuma desculpa para aquilo que virá no futuro, aquilo que virá depois de nós. Que Deus abençoe com as lições da Palavra de Deus e da história para tomarmos decisões que possam definir melhor o nosso presente e, quem sabe, o nosso futuro. A graça e a paz do Senhor Jesus.